Se estima que, ao final da adolescência, em torno de 20% dos jovens terão apresentado um episódio de depressão ao longo do tempo. A depressão é uma importante causa de incapacidade na vida dos jovens. Antes da puberdade, a depressão é pouco comum e acomete de uma forma mais ou menos equivalente meninos e meninas. A depressão é mais comum a partir da puberdade e então passa a acometer mais frequentemente as meninas do que os meninos, e essa proporção se mantém ao longo do tempo. Se pensa que fatores genéticos se relacionam ao surgimento da depressão, ou seja, história familiar de depressão ou de outros transtornos mentais, alterações ou fatores de risco precoces no início da vida, então como, por exemplo, prejuízos na interação mãe-bebê, depressão materna no primeiro ano de vida, exposição a eventos de vida negativos, exposição a situações de estresse intenso, como negligência emocional, física, abuso, maus tratos, são importantes. Na adolescência, situações relacionadas ao convívio com amigos, então estressores sociais, bullying, são fatores de risco também bem importantes para o surgimento da depressão. A depressão se caracteriza por sintomas emocionais, sintomas cognitivos e sintomas volitivos. Os sintomas emocionais são, então, tristeza e ou irritabilidade. Nos adolescentes, com frequência, a irritabilidade está presente. Tristeza, irritabilidade ou também perda de prazer, perda de interesse pelas atividades, por aquilo que normalmente a pessoa tem interesse e gosta. Além das alterações de humor, sintomas como alterações de sono, alterações de apetite, desatenção, sensação de cansaço, sensação de falta de propósito e uma visão negativa sobre si mesmo e sobre o futuro, e pensamentos de morte ou pensamentos suicidas. Todos eles são os sintomas que compõem o quadro da depressão. A depressão é um fator de risco importante para o suicídio. Existem outros transtornos mentais que também aumentam o risco para o suicídio, mas como a depressão é muito frequente na população, então ele passa a ser um fator de risco bem importante em termos populacionais para o suicídio. O suicídio é a segunda causa de morte entre jovens entre 15 e 24 anos de idade no mundo. No Brasil, é a segunda ou a terceira causa de morte em função do alto número de homicídios que nós temos no país. O suicídio é um quadro complexo e envolve fatores de risco distais, ou seja, distantes do momento em que ele ocorre, envolvem padrões cognitivos e emocionais que vão se estabelecendo ao longo do tempo, envolvem fatores de risco mais proximais e envolvem gatilhos desencadeantes para que ocorra. Entre os fatores de risco distais, então, a história familiar de suicídio é um fator de risco bastante importante. Situações como abuso, maus tratos na infância também são bastante importantes. Padrões cognitivos como perfeccionismo, alta exigência em relação a si mesmo, são fatores de risco importantes. Transtornos mentais, então, como depressão, outros transtornos mentais também, e uma história prévia de suicídio é um fator de risco muito importante. O abuso de substâncias, ele frequentemente se associa ao suicídio, seja principalmente como um desencadeante ou a partir do abuso das substâncias há uma liberação do comportamento e eventualmente o suicídio ocorre. A impulsividade é outra característica importante associada ao suicídio. Há uma configuração de fatores de risco e muitas vezes o suicídio ocorre pela disponibilidade de métodos letais e que, na ausência daqueles métodos, naquele momento, eventualmente não ocorreria. Isso é importante em termos de estratégias de prevenção, ou seja, estratégias
que limitem o uso de métodos letais à população são importantes estratégias de prevenção do suicídio. Da mesma forma, programas de informação e para a comunidade, de uma forma geral, comunidades menores como escolas, universidades, podem promover programas específicos relacionados ao bem-estar em saúde mental ou mesmo a identificação daqueles indivíduos em maior risco para que então eles possam receber uma intervenção focada e então uma redução do risco de suicídio. Existem uma série de mitos sobre o suicídio e esses mitos são barreiras para que as pessoas possam, de fato, receber ajuda ou oferecer ajuda. Então, mitos como, por exemplo, se eu perguntar, se eu falar sobre suicídio para alguém que já falou sobre isso ou que está deprimido, eventualmente eu posso dar uma ideia para que essa pessoa cometa suicídio. Isso não é verdade. As pessoas querem falar sobre os seus sentimentos, frequentemente se sentem sozinhas, isoladas, e alguém disponível para ouvir e que de fato queira ajudar pode ser muito importante, pode ser decisivo para que o suicídio não aconteça. Um outro mito importante é de que quem fala sobre suicídio, na verdade, não comete. E esse é um equívoco importante, porque boa parte das pessoas que cometem suicídio buscaram, de alguma forma, ajuda no mês anterior, mas não foram reconhecidas ou, eventualmente, não foram valorizados os seus pensamentos e a sua comunicação. Então, se de fato alguém fala sobre suicídio, é algo que nós precisamos prestar bastante atenção e oferecer a ajuda necessária. Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Inscreva-se!